Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós estamos falando sobre Brasil Imperial, mais especificamente sobre Segundo Reinado, não é? E mais especificamente hoje sobre a abolição da escravatura. Nós já temos algumas videoaulas falando a respeito desse período, porém eu tratei sobre a questão da economia do Segundo Reinado. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a força de trabalho, não é? Sobre as questões que envolvem essa força de trabalho, a escravidão. Então o Brasil foi aí um dos países escravistas que mais utilizaram mão de obra escrava, né? Um período mais longo. Você tem aí de 350 a quase 400 anos, envolvendo todo o processo de escravidão, né? Então você tem diversas questões na atualidade que falam sobre esse assunto, que remontam a esse assunto. Você tem a questão da força de trabalho, você tem a questão das oportunidades, né? Você tem a questão do racismo, você tem a questão da educação, de áreas, não é? que antigamente eram reduto de escravidão, né? Antigos quilombos, antigas senzalas, antigas áreas produtoras, que hoje tem aí uma defasagem no desenvolvimento humano. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso, para ver de onde surgiram essas questões. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a primeira questão para a gente estudar sobre isso foi a proibição. Como é que começa? Como começa essa questão dos movimentos abolicionistas no Brasil? Foi a proibição do tráfico de negreiro pela Inglaterra. Então a Inglaterra, nós já estudamos sobre isso, ela começou a pressionar o Brasil para dar cabo do tráfico negreiro, ou seja, trazer escravos da África para o Brasil. Então ela queria acabar com isso. Ela sabia que sufocando o tráfico estaria, ao mesmo tempo, sufocando também a escravidão. Então ela atacou pelo transporte, pelo suprimento de escravos para o Brasil, não é? Bom, em 1926, a Inglaterra selou um acordo com o Brasil, né, de evitar esse tráfico, parar o tráfico, coibir o tráfico, né? E aí o Brasil fez uma lei em 1831, e essa lei ela foi apelidada de Lei para Inglês Ver. Isso aqui é para inglês ver, ou seja, para agradar os ingleses, né? Mas na verdade não havia intenção de acabar com o tráfico de escravos. Fez uma lei, mas eles não iam colocar em prática essa lei. Em 1845, estou falando rápido porque nós já vimos isso na aula anterior, é só uma recapitulação. Em 1845 surgiu uma lei chamada Bill Aberdeen, em inglês, que tornava o tráfico de escravos pirataria. Então, no Atlântico, né, no caminho entre a África e a América, se um navio inglês visse um navio negreiro carregando escravos, eles iam considerar aquilo uma pirataria, não era legal, não era legalizado, né? Mas isso não foi cobrado do Brasil. Os navios ingleses faziam vista grossa. Porém, em 1850, o parlamento inglês, aumentou a cobrança do próprio governo inglês, sobre essa questão. Falei, vocês não estão cobrando, tem uma lei que vocês não estão colocando em prática. Era o parlamento cobrando ao rei. E aí a marinha inglesa começou a cobrar isso. Inclusive eles vieram no Brasil e afundaram navios brasileiros, né, nas águas brasileiras, e foram mais além. Eles afundaram navios brasileiros nos portos brasileiros. Foram lá e afundaram 2 navios, e isso gerou uma reação do governo brasileiro, obviamente, né, que não gostou disso, porém não poderia ignorar tão somente ou romper relações com a Inglaterra, porque muita coisa vinha de lá. Então eles fizeram a lei Eusébio de Queiroz, tornando o tráfico de escravos ilegal, e isso realmente diminuiu diminuiu consideravelmente, né, praticamente, na prática, zerou aí o tráfico de escravos para o Brasil, porque não era viável economicamente. Enquanto havia lucros
absurdos em cima daquele tráfico, né? As pessoas investiam nisso. Mas depois que viram que o risco era muito alto, de perder seus investimentos, perder o navio inteiro, então o investimento passou para as outras áreas, inclusive até em áreas de industrialização do Brasil, né? É a época que surge Mauá, que ele começa a fazer ferrovias, né? Começa a fazer estaleiros, construção de navios, né? Porque o capital ele foi redirecionado. Fundação do Banco do Brasil, do segundo Banco do Brasil, né? Esse dinheiro do tráfico estava sendo reinvestido. Foi bom, obviamente que foi bom, né? Por várias óticas, né? Primeiro que o tráfico em si já é uma coisa horrível. Segundo que você tem investimentos no país em outras áreas. Bom, vamos prosseguir. E aí, o que vai acontecer? A ideia era já de antemão tentar ver uma solução, né, para o fim da escravidão, porque se já surgiu uma lei proibindo o tráfico de escravos, obviamente que surgiria também leis restringindo a escravidão no país e até a extinção da escravidão. Os governantes, os donos de escravos, o setor conservador do país, né, lembre-se disso, eu tenho uma aula também que fala sobre conservadores e liberais, né, assista essa aula, isso é muito importante para você entender esse processo. O setor conservador falou, olha, não vai dar muito certo, a escravidão não vai durar muito tempo, então vamos já começar a ver alternativas, né, de mão de obra fora da escravidão. E aí eles começaram a trabalhar a questão da imigração. Imigração de europeus, imigração de asiáticos, né, para o Brasil, para trabalhar em substituição à mão de obra escrava. Não é? Essa imigração ela começou a acontecer, né, logo depois aí da proibição do tráfico de escravos por parte do governo brasileiro, não é? E eles criaram um sistema de parceria. Então eles iam lá na Europa, faziam lá, criavam lá estandes. Não sei se você já viu aqueles estandes que fazem empréstimo, né, no centro da cidade. O cara coloca uma barraquinha lá na cidade e começa a promover o seu produto. Olha, empréstimos a juros baixos, sem consulta no SPC. Não sei se você já viu isso. Mais ou menos isso. Né? Venha para o Brasil. Tem uma propaganda lá na Europa. Venha para o Brasil trabalhar, você vai ter terra, você vai ter isso. Nada. Não vai ter nada. Né? Propaganda enganosa. Se naquela época houvesse aí a defesa do consumidor, né, o governo brasileiro, né, os proprietários de terra brasileiros iriam se dar mal. Né? Então, esse sistema de parceria, você anunciava lá na Europa, né, promovia essa ideia de vir para o Brasil, né, e o imigrante ele viria para cá devendo a sua passagem, olha só, devendo a sua estadia no primeiro momento, e ele ia trabalhar no sistema de parceria, né, ia assinar um contratozinho ali, né, a passagem e esse primeiro custo seria a título de empréstimo, né, do dono da terra, do produtor, né, produtor no caso aí o café, para a família que estava vindo. Olha, eu estou te emprestando tanto, o custo da passagem foi tanto, a sua estadia aqui vai ser tanto, e a partir de agora você vai me pagar isso aí em prestações. Então, ele já chegava devendo, olha só o problema. E a produção seria na participação do lucro. Então, ele seria responsável por um setor da fazenda, né, de produção de café. Ó, esses 10 hectares aqui é da sua família. Você vai cuidar. Né? E essa produção nós vamos vender, nós vamos repartir os lucros. 50% para cada um. Isso pareceu uma coisa extraordinariamente boa aos olhos do imigrante. Porém, a armadilha estava pronta. Né? Na verdade, era prometido isso para eles, porém eles não recebiam esses 50%. Porque na hora de pagar, olha, nós produzimos aqui, né, vendemos 1.000 sacas de café, então o valor de 500 sacas de café serão suas. Porém, você tem que pagar os impostos. Então, me dá 50 sacas de café para pagar os impostos. Tem que pagar os impostos para o governo. Né? Olha só, você também tem que pagar
comissionário, o cara que trabalhou lá na Europa para trazer você para cá. Tem que pagar esses valores lá. Não dá mais 50 sacos de café, já está 400. Né? Mas olha só, você tem que pagar o custo do transporte desse café para o porto. Então isso é menos 50 sacos de café. Olha só o problema. E vai diminuindo o valor que ele iria receber. Né? E, no final das contas, ele recebia menos do que ele tinha que pagar. Depois que, olha, você tem 200 sacos de café. E aí, desses 200 sacos de café, a dívida dele estava em 300 sacos de café. Olha só o problema. O valor, eu não estou estabelecendo valores aqui monetários, porque a gente não tem essa precisão toda, mas ele recebia menos do que ele devia. E a dívida dele aumentava. A dívida dele aumentava. Fora outras questões. O fazendeiro queria tratar ali o imigrante como se fosse um escravo dele, né? Desrespeitando ele, a família, né? Estabelecer as regras que iam muito além do contrato trabalhista, né? Olha, para você sair da fazenda, você tem que me pedir autorização. Pô, o cara é livre. Olha, para alguém vir te visitar aqui na fazenda, para alguém vir aqui, eu tenho que autorizar. Ué, que negócio é esse? Né? Punir, se você chegar bêbado aqui, vai ser punido. Punição. Qual era a punição daquela época? Você acha que era o quê? Batia no cara. Olha só. Isso dava muita confusão. O imigrante não estava acostumado a esse tipo de tratamento. Ele já tinha noção de direito e tudo mais. Essa é muita briga. Inclusive, caso de assassinato de senhores, de capatazes. Não é? E o problema todo é que quando um caso desses ia parar no judiciário, o judiciário estava entregue. O judiciário estava entregue, né? O judiciário, às vezes, era conhecido do fazendeiro, era primo, parente. E aí, né, o colono sempre perdia. Né? Então, esse sistema de parceria não deu muito certo por causa disso. Né? Essa é a primeira fase da imigração, não vingou por causa disso. Muita confusão. Depois você vai ter uma outra fase de imigração, mas isso já é depois do Brasil Império, né? Então isso vai voltar à tona, mas já é um outro assunto. Primeiro vamos ficar por aqui. Imigração, então, você sabe que não deu certo. Foi uma tentativa de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, né? Uma outra coisa interessante, não é? E esses caras são espertos, esses fazendeiros, eles não eram bobos. Eles pensaram assim, cara, se a gente trouxer o imigrante para cá, ele já veio, ele não é escravo. Por mais que a gente tente, nós não poderemos prendê-lo na fazenda. A gente não pode botar ele em senzala. E se ele, por acaso, apesar de todos os esforços que possamos fazer para prendê-lo na fazenda, entre aspas, né, ele queira ir embora. E aí ele pode pegar qualquer terra por aí e ser um pequeno produtor e até competir com a gente daqui a pouco. Então eles criaram a Lei de Terras. 1850, a Lei de Terras. A Lei de Terras foi o seguinte, foi uma lei dizendo que qualquer terra a ser ocupada deveria ser comprada do Estado. Mas, peraí, mas isso não funciona assim, professor? Sim, funciona assim. Hoje funciona. Então você sabe, você tem a noção de que você não pode chegar por aí, no meio do nada ali, numa estrada, né, vazia, uma estrada que não tem casa, no meio de uma terra que não foi habitada ainda, no meio dos morros, das montanhas, você seguir uma estradinha, chegar lá, vou fazer uma casa aqui. Você sabe que não pode fazer isso. Tem gente que faz. Mas naquela época isso não havia impedimento nenhum, porque era muita terra sobrando. Muita terra. E aí surgiu essa lei. Então você não poderia pegar terras por aí. Né? Você lembra, não sei se você lembra disso, mas o que valia de terras até então era sesmarias. As sesmarias eram muito interessantes porque a questão da terra não estava na mão do Estado. Pesquisa aí, eu tenho também uma aula lá no início falando sobre isso. Né?
Mas você pode pesquisar também Sesmaria. Sesmaria era o seguinte, o rei de Portugal, ainda o rei de Portugal, ele concedia a um nobre a propriedade da terra. E aí, esse nobre ele vinha para cá, ele tinha autoridade para poder... meu filho está aqui me atrapalhando. Eu só não vou pegar o ventilador aqui rapidinho, cara. Difícil esse negócio de gravar, não tem... Vamos lá. Recapitulando. Ele não tinha condições... Pronto, fechou a porta. Ficou melhor. O nobre, ele poderia, de certa forma, distribuir terras. Então, a autoridade de distribuição de terras estava na mão de um particular. Então, ele tem, por Magé, aqui no meu caso, estamos na cidade de Magé, Rio de Janeiro, isso aqui era uma sesmaria. Que um nobre distribuiu para um outro nobre, às vezes, e esse segundo nobre, ele distribuía as terras também, para quem ele quisesse. Olha, eu vou te dar um pedaço de terra ali. Por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Aqui, se você chegar na cidade de Magé, vindo na direção da região dos lagos, assim que você entrar, você passa primeiro por Guapi, assim que você entra em Magé, a primeira ponte, né? Você tem ali uma casa antiga, né? Um casarão ali, né? Aquela casa era do dono Fazenda Magé Mirim. Essa casa, ela tinha todo esse território do centro de Magé, era deles. Para você ter uma ideia, o proprietário, o dono, ele doou os fundos do terreno. Para quem conhece Magé vai identificar o que eu estou falando. Para que fosse feita a sede da Igreja Nossa Senhora da Piedade. Então, para quem conhece, né, sabe que da entrada que eu estou falando até a igreja, praticamente você cruzou todo o centro da cidade. Você pega ali a Simão da Mota, segue direto, aí você chega na igreja matriz, Nossa Senhora da Piedade, ali eram os fundos da fazenda. Não era mais além, porque você já tinha riscos aí de animais predadores, né? Onça, jaguatirica, você tinha animais, né? E o risco era grande, a mata era fechada para lá. Então, por isso que não era para lá a fazenda dele. E é só até ali os limites. O limite era a própria imposição geográfica. Não havia limite. Não havia limite. Então, ele doou os fundos da fazenda, e aí você vê a dimensão de terra. Então, a terra era doada. E dentro da fazenda desse senhor, tinha diversos poceiros. Ele falou, pode morar aí, não tem problema não. O próprio Dom Pedro II, né, ele morava ali na Tijuca, né? Então você tem lá aquela área ali em torno, o bairro da Tijuca, ele foi feito por poceiros dentro do jardim botânico, que era o jardim do imperador. Ele deixava as pessoas morar. Olha, pode fazer sua casa aí, não tem problema não. Então surgiu um bairro, né? Então a posse da terra vinha dessa forma. Então a lei de terras vem para evitar, coibir isso aí, né? Qualquer lugar, acabou, não tem mais poceiro. Por isso que surge esse nome de poceiro, vem das Sesmarias. A partir de agora vocês têm que comprar a terra, têm que pagar por ela. E o colono vinha para cá, até o ex-escravo, né, considerando assim, ele não poderia ter acesso à terra, né? E isso, em contraste, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, passando por um processo semelhante, não é? de mudanças aí na legislação trabalhista, né? Na força de trabalho, os Estados Unidos, aquilo que a gente chama de marcha para o oeste, né? A conquista de terras para o oeste, os Estados Unidos simplesmente promoveu a vinda também de imigrantes, a ida para lá, né? Da Europa para os Estados Unidos, e eles tão somente liberaram o acesso à terra, com pequenas, mínimas restrições. Olha a diferença. Por isso que lá é uma nação tremenda, né?
eles fizeram uma lei também relacionada à terra chamada Homestead Act. Vou escrever para você. Essa lei dava acesso ao imigrante. O contrário que nós fizemos aqui. Vocês, olha, vocês podem ter acesso a, está aqui escrito aqui, 160 acres. Cada família tem direito a 160 acres de terra, contanto que cultive a terra por 5 anos. Você não pode vender, não pode, tem que cultivar a terra. Cultivar, produzir alimento. Muito diferente. É claro que isso não foi um paraíso. Claro que não foi tão fácil assim. Cultivar a terra era difícil. Mas eles já tinham acesso à terra. Pra você ter uma ideia, né? Isso foi em 1862, bem próximo da nossa lei de terras aqui. Né? Diferença aí de 10 anos. Visão diferente. Bem diferente. Por isso que eles são uma nação tremenda. E nós estamos aí tentando sair, né? Perder o apelido de terceiro mundo. Nós estamos tentando perder isso ainda. Bom, vamos prosseguir, né? As leis escravistas, né? Você vai ter aí algumas leis, aí vão surgir algumas leis. Essas leis serão feitas, né? Cuidado, você vai fazer uma prova, alguém pensa assim, olha, as leis escravistas foram feitas pelo Partido Liberal ou pelo Partido Conservador? O que você acha? Você vai pensar assim, essas leis escravistas foram feitas pelo Partido Liberal, porque era a favor do fim da escravidão. Lembra, Partido Liberal, você tem ali os profissionais liberais, você tem pessoas que não estavam ligadas ao trabalho da terra, em geral, né? Médicos, engenheiros, advogados, não é? As pessoas que iam estudar na Europa, estudar num país livre, e via como era a dinâmica trabalhista no país livre, né? Um país que não havia escravidão, e vinham para cá com essas ideias diferentes, que não mudar o país também, né? E você tem o Partido Conservador. O Partido Conservador está ligado à terra, aos donos de terra, aos proprietários, donos de escravos. Quem você acha que fez as leis anti-escravistas? Aí você fala, professor, essa mole. Claro que foi o Partido Liberal. Não. Foi o Partido Conservador que fazia essas leis. Por quê? Eram leis que, na verdade, não davam liberdade aos escravos, mas atenuava a pressão abolicionista por parte do Partido Liberal e de outros setores. Você vai ver, olha só. Deixa eu botar aqui uma lei para você ver aqui. Ó. A Lei do Ventre Livre foi criada em 1871 pelo Partido Conservador. Na verdade, eram discussões parlamentares. Então, se você olhar ali, hoje, se você entrar aí, né, no YouTube e procurar uma discussão parlamentar, o negócio ferve. Mas a lei foi criada pelo Partido Conservador, capitaneada, levada a cabo, a proposta foi deles, né? Então eu falava assim, nascidos livres após a lei, aqueles que nasciam livres após a lei, ficariam com as mães até 8 anos de idade. Então uma escrava teve um filho, aquela criança ficaria com a mãe até 8 anos de idade, e a partir dali ele já seria liberto. Muito bonito. Legal, né? Só que os senhores poderiam optar em receber uma indenização do Estado, que não era grandes coisas, ou ficar com aquele liberto, entre aspas, até 21 anos. Então, o cara nasceu livre, ele vai ter que trabalhar para pagar a liberdade dele até 21 anos. Olha só. Então você vê aí que não era bem, né, liberdade. Lembra daquilo que eu falei, uma lei para inglês ver? É parecido com isso. Os senhores, alguns senhores não concordavam com isso. Por quê? Porque eles vinham assim, caramba, esses caras agora vão passar a ter direito, porque a partir de 8 anos de idade já são livres. Eles podem reivindicar esse direito de liberdade. Eles não gostaram disso. Entendeu? Então, não foi muito bem aceita, porque a partir de agora um escravo já tem direito, e eles não queriam que os escravos tivessem direitos. Isso não rendeu muito resultado, essa lei, né? Então, nós temos uma outra lei aqui, é a lei, deixa eu falar aqui, lei dos sexagenários. Essa lei já é um pouquinho mais distante, né? Ela é deixa eu ver a data aqui, 1884, 85, por aí.
né? Ela dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos. O cara tinha, é tipo aposentadoria. Só que você considerar as condições insalubres que os escravos trabalhavam, alguns pelo menos, né? Muito duro, sem higiene básica, sem nada ali que pudesse preservar a saúde dele. Normalmente era muito comum cegueira. Cegueira era muito comum nessa época aqui, 60, 70 anos, o cara já estava cego. Por quê? Porque a alimentação era muito ruim, né? Era muito fácil você ficar subnutrido e, né, a primeira coisa a ser afetada são os olhos. Catarata se você for na Coreia do Norte hoje, né? Um país comunista, e o povo vive uma miséria tremenda lá, né? Você vê jovens de 20 anos de idade com catarata, cego, por causa da subnutrição. Então, você considerar que um senhor de 60 anos, né, vivendo em condições de escravidão, eram poucos que chegavam a essa idade. Hoje, a faixa etária está próximo disso, hoje. Né, você vê que é uma lei feita para inglês ver de novo. Né, foi feita por um gabinete conservador. Né. A intenção clara de acalmar os ânimos, né, daqueles que lutavam pelo abolicionismo, né, radical, ou seja, fim da escravidão. Eu vejo se essas leis não têm muito efeito prático. Né. Bom, o movimento, falar em abolição, o movimento abolicionista, né, surgiu logo cedo, né, 1860 por aí, né, você tem esses movimentos. E aí você vê assim, por que surgem esses movimentos? Porque o Brasil começa a receber, a crescer essa classe média, esse setor, classe média não, mas um setor urbano, né, de advogados, de médicos, e aí a imprensa começa a surgir também. Né? Você tem nomes aí que levantavam essa bandeira, né? E pessoas importantes, por exemplo, André Rebouças, você tem aí no Rio de Janeiro o Túlio Rebouças, em homenagem a ele, né? Ele sempre lutou por essa causa abolicionista, fim da escravidão e distribuição de terras para a população, né, escrava, ou ex-escrava. A ideia dele era fim da escravidão geral. Né? Luiz Gama também, filho de português rico com uma afrodescendente. Luiz Gama, um nome importante também nessa luta aí abolicionista. Né? José do Patrocínio, filho de um padre, senhor de escravos, olha só, padre, senhor de escravos, com uma mulher afrodescendente. Ele era jornalista. Né? Então, a comunicação sempre foi a base aí, né, da democracia. Se você não tem comunicação, é bem provável que você não tenha uma democracia desenvolvida. Né? Então, esse movimento começa a ganhar espaço, tanto na sociedade quanto no parlamento. Essas pessoas também influenciavam, e muitos deles, né, eram deputados, concorriam lá, ganhavam as eleições, iam lutar pela causa, né, no parlamento. Né? Uma classe de deputados que tinha muita força nessa questão abolicionista, até mesmo deputados aí ligados à terra, era a classe de deputados que vinham do Nordeste. Porque o Nordeste já tinha acabado essa questão da produção, né, produção principal com a mão de obra escrava. Você tinha escravidão lá, porém era uma escravidão mais voltada para o lado doméstico, porque a economia do Nordeste não era forte. Então, não dava para comprar escravo, para produzir. Alguns escravos, né, de uma época anterior, né, ainda serviam os senhores lá, mas numa questão mais, né, doméstica, digamos assim. Eu não sei se doméstico é o melhor nome, né, mas era mais brando o tratamento entre senhor e escravo. Né, muito melhor do que aqui, que o cara tinha que pegar pesado, e aí, né, o dono do escravo achava que o motor do escravo era o chicote. Lá no Nordeste já não era bem assim. Então, esses deputados já estavam mais favoráveis, muito mais favoráveis ao fim da escravidão do que os deputados do Sudeste daqui, né, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Minas Gerais. Por quê? Porque aqui era motor da economia, realmente, no Sudeste sempre foi, né, São Paulo, e a base da economia era o café, e o café era movido pela escravidão.
Então os deputados daqui já eram, opa, não mexe nisso não, porque é a base da economia do império. Não é? Então esses deputados nordestinos, eles eram sempre favoráveis às leis contra a escravidão. Olha, vamos acabar. Então isso pesou demais. Né? Bom, e aí você vem lá esse movimento abolicionista, ele cresce muito depois de 1885, né? 85, 88, né? O movimento ele cresce demais, né? Tanto que o parlamento aprova a lei do fim da escravidão, de 1888, é chamada Lei Áurea. A princesa Isabel depois ela vai promulgar essa lei, assinar, né? Mas ela foi aprovada pelo parlamento, né? E os conservadores, né, que era a força, eles eram a força no parlamento, mas eles foram perdendo força por causa do movimento abolicionista aumentando demais, né? O Nordeste se voltando para o lado abolicionista também, né? Inclusive no Ceará, o fim da escravidão foi bem antes. Em 1884 eles já decretaram lá o fim da escravidão, né? Porque também não trabalhava. Essa é a questão. A força de trabalho, a produção, a principal produção, não estava na grande lavoura e tudo mais. Né? Então lá já tinha extinguido a escravidão praticamente, né? E eles queriam findar a escravidão no país inteiro, no império inteiro. Né? E aí, né, os conservadores perderam a força, né? Não conseguiram resistir, não tiveram força suficiente para defender a causa escravista. Né? E aí foi assinado e acabou ali, né, a escravidão. Bom, estamos chegando ao fim aí da nossa conversa. Né? O que aconteceu depois disso com os escravos? Simplesmente decretaram o fim da escravidão e cada setor produtivo, cada região do país, né, se virou ali. O que vai acontecer com eles? Não sei. O que acontecerá com os ex-escravos? Alguns fizeram parcerias, por exemplo, no Nordeste, os escravos, os ex-escravos, ficaram completamente dependentes da própria fazenda que eles trabalhavam. Olha, a partir de hoje, foi lá o senhor lá, dono do escravo, dono da fazenda, falou: olha, vocês agora são livres, pode ir embora. O cara fazia a festa, tal, botava um saco, uma trouxa de roupa nas costas e andava na cidade e falou: vou dormir aonde? Eu vou comer o quê? Eu vou fazer o quê? E voltava, batia de novo na fazenda. Chama o senhor fulano ali. O cara que mandou ele embora. Eu posso dormir hoje lá na senzala? Porque eu não tenho onde dormir. O cara: pode. Ele ia lá dormir. Eu posso trabalhar aqui? Você pode. E voltava para o mesmo lugar. Continuavam dependentes daquele seu senhor. Né? No Maranhão foi uma exceção, porque os escravos saíram, né? A maioria dos escravos saíram e conquistaram suas terras, né? Se apossaram de terras ali, né? Como poceiros, obviamente, né? Embora houvesse a lei de terras. A lei de terras estava mais relacionada aqui no Sudeste, onde a força de trabalho estava ligada aos imigrantes. Então aqui realmente talvez você tivesse uma vigilância sobre isso, mas em outras áreas, né, a vigilância, a fiscalização não era tão grande assim. Né? No Vale do Paraíba, aonde era a produção de café, aqui no Sudeste, olha só que coisa interessante. Se você pegar minha aula que fala sobre essa questão do café, você vai ver que tem duas regiões de produção, uma antiga e uma nova. O Oeste Paulista era mais novo, então mais tecnologia, inclusive receberam os imigrantes. Né? O lugar onde mais recebeu imigrantes foi o Oeste Paulista, mas o Vale do Paraíba, pega lá minha aula, você vai ver, pega esse mapa no Google, né? Você vai ver, né? A área de produção do café no Sudeste, você vai ver essa diferença ali. Tem um mapa que divide isso aí certinho. No Vale do Paraíba, né, aonde era a escravidão, né, a maioria da mão de obra, na época do fim da escravidão, era escrava. Em 1888, ali havia bastante escravos. Os escravos ficaram a título de parceria. Olha, a gente te dá parte do lucro, né, comida, abrigo, e vocês trabalham para a gente. Ali ficaram trabalhando. Obviamente que isso não foi tão doce assim como você está entendendo. Né? O dono da fazenda queria continuar tratando o cara como se fosse escravo. Né? Isso foi uma conquista
é a longo prazo, e está sendo até hoje, né? Você ser tratado com os direitos, né, que você tem, na verdade, até hoje nós temos essa discussão. Então é isso, é só para você ter uma ideia aí dessa questão, né, da discussão a respeito da abolição da escravatura, né? Ela aconteceu dessa forma, envolve essas questões de conservadores e liberais, política está sempre envolvida, não tem jeito fugir disso aí, né? Envolve o setor médio urbano, que começa a ver outras perspectivas fora da escravidão, né? Eles não estão ligados à escravidão, são engenheiros, médicos, advogados e tudo mais, por isso que surgem esses nomes, né? André Rebouças, né? José do Patrocínio, são pessoas, né? São profissionais liberais, né? Envolve imprensa, né? Envolve opinião pública, já envolve opinião pública, e aí você tem como resultado, em 1888, o fim da escravidão, né? Que, eu lembro, vou fazer uma ressalva aqui, o imperador sempre foi contra a escravidão, porém, né, a força produtiva, o principal produto estava ligado à escravidão, né? Mas o imperador sempre foi contra. Inclusive, isso eu citei nas outras aulas, ele não tinha nenhum escravo. Ninguém que trabalhasse para ele era escravo, ele não queria. Ele falou, não, aqui é salariado. Você vai trabalhar, ele vai trabalhar aqui, esse cara é bom cozinheiro, ele é escravo, então pague a alforria dele. Não é? E ele vai trabalhar como livre. Eu não quero. O imperador pensava assim. Porém, a gente sabe que ele não manda tanto assim, né? Os fazendeiros, né? Donos do capital, né? Tinham uma força tremenda, né? Mas ele sempre foi contra isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que você tenha aí entendido, né, esse contexto geral, que envolve aí a questão da escravidão, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e até mais.